E para a pessoa que está vendo esse episódio e pensa, poxa, vocês começaram, mas foi lá atrás, né? Então, o mercado não era esse mercado que existe hoje. Vocês se posicionaram em um mercado que cresceu muito e tiveram muito sucesso por conta disso. E hoje já tem muita gente tentando, é um ambiente mega competitivo. O que vocês poderiam dar de dicas? Quais são os jogos que são mais interessantes para tentar se especializar? O que vocês fariam se estivessem começando hoje? Eu começaria jogando... Voltando pro Free Fire, eu acho. Free Fire ainda tá em alta. Ou LoL. O GTA também. Um desses três são os caminhos mais fáceis, digamos, porque são jogos que estão em alta há bastante tempo e não costumam sair. Então eu começaria jogando esses 3 jogos em dias GTA, Free alternados. Fire e LoL. Algum deles, né? O ideal é sempre você conquistar uma audiência que vá te acompanhar. Porque assim, eu sou o cara de um jogo só. Varia, Tem gente que é de jogos variados. E a pessoa, ela cresce porque ela joga múltiplos jogos. O Eu Alan sou o cara de um Zoca, jogo por só. exemplo, o Alan Zoca é o maior streamer do Brasil de games. Isso todo mundo concorda. E ele nunca joga o mesmo jogo. Nunca é o mesmo jogo. Mas o cara é muito carismático. Então, o lance é, pra começar hoje nos games, é ideal que você descubra o jogo que você mais gosta entre os jogos mais populares, que estão populares há muito tempo. Pra que você consiga construir uma carreira dentro disso e daqui a 2 anos você não tenha a surpresa de ter construído sua casa num terreno de areia, né? Num jogo que ninguém quer saber mais. Exatamente. E aí, eu começaria fazendo vídeo desses conteúdos e sempre tem conteúdo para encaixar com o SEO, por exemplo. Você perguntou para mim no começo como é que a galera acha meu conteúdo. No meu caso, é pelo meu nome, mas para quem não tem nome, pode ser encontrado através de aprendizado. Então, o que a pessoa quer aprender sobre aquele conteúdo e que está constantemente... Como ganhar Isso. a arminha em tal lugar. Sim. Aí você vai fazer um vídeo explicando como fazer isso. E aí, se você faz, por exemplo, diversos tutoriais sobre o assunto, você consegue chegar numa galera porque sempre vai ter gente buscando por aquele assunto. Então, o ideal, é claro, a gente sempre quer fazer aquilo que a gente quer fazer. Tipo, eu quero jogar. Eu quero jogar e só adorar o que eu tô fazendo, eu amar. acho que a meta de todo gamer é chegar num ponto que só a tua imagem importa e não importa qual jogo tu jogue, todo mundo vai amar e assistir. Que é você agora, né, Gabi? Eu já joguei vários jogos. Eu sempre vario. E assim, o ponto é conseguir realmente se reinventar. Então, se a pessoa entende que aquilo ali é super difícil, por exemplo, o caso do Alan Zoca que ela deu. O cara é um entre, sei lá, 50 milhões. Não tem não dá pra comparar quase ninguém assim, ele é uma sabe? pessoa diferenciada. Exatamente. A minha irmã é uma pessoa também que joga vários, ela não tem um fixo. E assim, o ponto é, se você consegue explorar dentro desses jogos aquela audiência, utilizando as pesquisas do próprio YouTube como benefício, eu acho, por exemplo, que o melhor lugar para começar hoje é o YouTube. Porque tem uma barreira pequena e você consegue produzir um tipo de conteúdo também sem precisar aprender muito a aplicação daquilo. Por exemplo, se você assistiu o meu canal, dá de exemplo, Dicas do Gelli, a maior parte das coisas que eu falo é tudo gratuito, 99,9% do conteúdo é gratuito. Então, a pessoa consegue estudar aquilo ali, em 1 mês ela vai saber o que é necessário para começar, vai começar, daqui a 2, 3, 4 meses ela começa a ter algum resultado e mudar de vida de fato. E aí começa a diversificar as fontes de renda para que ela não dependa só do AdSense, por exemplo, que pode ser baixo, ou de venda de infoproduto, etc. Eu acho que o ideal é diversificar desse ponto. Então, pelo que eu entendi, então, é como se fosse um influenciador de qualquer outro nicho. Porque é isso, né? Sempre que eu falo sobre criar comunidade, é isso que vocês estão fazendo ali. Vocês estão criando comunidade. No fim das contas, qual que é a grande sacada do influenciador que é bom, né? Independente se ele é de games ou não, na minha cabeça. É que o influenciador, ele é tão específico, né? Ele é uma pessoa tão única que ele arrasta para qualquer tema que ele fale. Uma fórmula, né? Então secreta. ele é uma pessoa autêntica, ele é uma pessoa que tem lá as especificidades dele e ele tá ali, toda a audiência dele tá ali por ele e não pelo jogo no fim das contas, né? Não pelo que ele fala. Isso eu acho que com o tempo, porque, por exemplo, concordo que não há uma fórmula, mas isso, tais jogos já tem tanto tempo que devem durar mais tempo. Sim, por isso que elas vão melhor começar do que pegar um assim. jogo recém-lançado. Você falou do YouTube, que é uma plataforma melhor para começar. Esse tipo de direcionamento eu acho importante porque eu vejo no nicho de finanças. Muita gente quer começar, o pessoal foca no Instagram. Só que no Instagram o cara faz o pior os lugar stories. para começar.
Pode ser o melhor story do mundo, 24 horas. Aí o cara baixa pro GTV, ganha mais 24 horas. Se ele fizer o mesmo conteúdo no YouTube, fica lá para ser buscado durante anos. Sim. Então, eu sempre falo, vai pro YouTube. O cara fala, mas é mais difícil, mas é melhor. O que eu faria de diferente E é por isso que é difícil. focar no YouTube pra criar o vídeo, mas pensar naquele vídeo pra postar no TikTok, que é a maior rede social hoje. Verdade. Todo mundo assiste, dali tu pega milhões e transfere pra qualquer outra rede social, tu fica muito conhecido. Isso aumenta, cria canais no YouTube, inclusive. Muita gente começou no TikTok, criou um canal e aí o canal deu certo porque migrou. Então, eu publicaria principalmente no TikTok esses vídeos, né? É verdade. Mudaria o formato e a edição só. O que é interessante ver é que essa audiência, ela de gamers, de, por exemplo, 5 anos atrás, ela cresceu. Então, ela joga menos e principalmente, ela consome menos esse conteúdo de YouTube, por exemplo, de vídeos. Então, a galera hoje está tendo redução de público. Por quê? Por que eles não conseguem se manter tendo o mesmo não, mas por que eles não conseguem renovar a audiência deles a ponto de manter a mesma quantidade de visualizações mensais? É porque esse público foi para o TikTok. Então, é um público que parou de assistir jogos, gameplay e tudo mais, e começou a assistir vídeo rápido para ter gameplay, ansiedade, para ter dopamina instantânea. A gameplay ali, entendeu? simplificada É o no crack TikTok. digital. É o crack digital. Rapidinho ali, divertido, passa pra próximo, entendeu? Mas se você usa isso a seu favor, ou seja, entende como a plataforma funciona, o que não é muito difícil. No caso do TikTok, por exemplo, se você faz um bom conteúdo, que é bem mais fácil fazer um bom conteúdo de 30 segundos do que um bom conteúdo de 20 minutos. Com certeza. Então a barreira também é bem menor. E você consegue viralizar ali dentro, que também é bem mais fácil, porque a plataforma é feita para ter novos criadores constantemente criando, e ainda da melhor forma possível, porque ela não paga ninguém para gerar conteúdo. Então é grátis para a plataforma, que é tudo maravilhoso para eles. Então, dessa forma, a pessoa é impulsionada, mas se ela souber como se guiar naquele impulsionamento, ela consegue levar isso para outras redes, que aí sim vão monetizar. Então, no caso do TikTok, e você até mencionou isso, Bruno, de pegar, por exemplo, o corte aqui dos sócios, jogar no Shorts do YouTube, jogar no TikTok, eu não sei se você faz, E mas no Reels faz. também. E no Então, Reels. E no Reels também. Que tudo dá certo no ecossistema como um todo. Então você consegue reaproveitar o conteúdo do TikTok para Shorts, para Reels, em todos os lugares dá certo, você crescer uma audiência ali dentro e aí sim você começa a vender, seja publicidade ou monetizar um canal no YouTube e tudo mais. Hoje a hashtag games no TikTok é uma das maiores, até maior que a de maquiagem, que não Nossa. sabe o quanto tem criador lá. Então, tipo, é um lugar perfeito pro gamer se proliferar. Nossa, eu tô muito de falar palavras hoje. Mas um ponto interessante, eu achei que vocês iam citar Twitch, alguma coisa assim, e não citaram. É porque na questão de ganhar dinheiro, a Twitch só funciona quando tu consegue ser realmente aquela pessoa única em milhões, sabe? Tipo Casimiro, Yoda. É muito difícil você conseguir furar a bolha da Twitch e organicamente crescer. É muito difícil. Você precisa, assim, não no caso da Twitch especificamente, mas qualquer plataforma de streaming. Porque a dinâmica da plataforma de streaming não favorece que você, por exemplo, use SEO. Não tem isso de SEO. Por exemplo, o título de todas as lives do Casimiro é o mesmo. Há 300 dias. Então, é tipo um Instagram, então, no questão de SEO. Você não acha nada lá. Não acha nada. Você traz a audiência de algum lugar. Sim. E aí, como é que você traz audiência se você não tem audiência, né? Por isso que o YouTube é ótimo, porque todo mundo tá pesquisando ali. Na Twitch, eu acho que também não implementaram banner ainda, né? Thumb. Ah, nem sei. Tem várias plataformas que já tem thumb, tipo Facebook, Buia. E aí tu consegue realmente chamar atenção pra tua live, dependendo do quanto tua thumb for chamativa. Mas na Twitch, o que vai estar ali sempre vai ser a imagem do agora. Tu atualizou o site, vai estar ali tu agora. Tipo... Provavelmente vai ser tua webcam pequenininha e o jogo grandão lá. Então, tipo, olhando, tu não sabe o que tá acontecendo. E aí não depende de você. Esse é que é o problema. Porque se depende dos outros, você depende do bom grado ou de um algoritmo que precisa virar a sua bunda pra lua pra te favorecer aquele belo dia. Então, fora que você tá competindo com uma galera gigantesca que faz 12 horas de live por dia. Né? E é um conteúdo que não recicla, porque a galera não vai assistir tua live de 12 dias atrás. Isso não vai ser recomendado. Não vai. Live é muito assim, o pessoal quer ver na hora. Depois dá uma queda boa em termos de audiência. Mas esse é um argumento muito interessante. No Instagram eu enxergo um pouco essa dinâmica. O Instagram é muito bom para quem é grande. E é ruim para quem quer crescer. Já o YouTube, até se a gente for pegar o nicho de finanças, por exemplo, os maiores perfis de finanças do Instagram são o Thiago e a Natália Arcuri. Aí você vai pro YouTube, os maiores canais são a Natália e o Thiago. Então eles cresceram no YouTube e isso ajuda a crescer muito Hoje no em Instagram. dia, quem cresce no Instagram, quem já cresceu no TikTok, no YouTube ou qualquer outra rede social, pra migrar pra lá, porque alguém vai pesquisar. Porque
sem pesquisar, não vai aparecer. A não ser quem assiste Reels. Reels hoje é o único jeito de crescer no Instagram. É o único. bizarro. Não tem como crescer de outro jeito. A não ser que você jogue mídia externa, né? Ali. Porque fora isso, é impossível. Por exemplo, eu só perco seguidor tem 1 ano, porque eu não posto Reels. Aí eu postei meu terceiro Reels, aí ele viralizou. Aí eu fiquei positivo 2 dias e voltei a ficar negativo. Mas isso não é uma coisa específica minha. Eu olhei, assim, todo gamer, na verdade, qualquer pessoa da plataforma que só posta, por exemplo, foto, essa pessoa não cresce. Ela só perde. Interessante. Tem muitos Instagrams ficando negativo, perdendo. Pode pesquisar isso no Social Blade, né? Quem mostra ali quantos seguidores estão perdendo. E os maiores estão ficando negativos por mês, perdendo 20 mil por mês. Que o Instagram parece estar banindo muitas contas, ou não sei o que está acontecendo. Ninguém está ficando positivo. Só quem posta Reels. E até pensando, vocês acham, eu ia falar agora sobre essa parte de investimento, já chegando aqui numa parte final do podcast. Passou essa área de ouro dos influenciadores gamers? A gente teve um pico, agora tá uma coisa meio descendente, assim. Vocês enxergam dessa forma? Eu acho que games sempre vai ter gente assistindo e eventualmente algum jogo especificamente vai voltar a viralizar e trazer essa galera de novo. Mas é interessante ver, por exemplo, como é um mercado que até você falou no começo, que vai crescer em média ali a estimativa de 12% ao ano. Então, que tipo de mercado cresce assim? Mesmo que seja menos gente se mantendo assistindo, não necessariamente quer dizer que tem menos gente jogando. Um dos maiores exemplos disso foi o Among Us, que todo mundo conhece, né? O Among Us eu ouvi falar, que era aquele jogo da nave, né? Que descobri que era o impostor. Todo Sim, mundo conhece. Bombou o jogo, mas esse jogo tipo já é detetive. super Não faço a menor antigo. ideia do que seja. Ele é tipo muito detetive. antigo. E do nada, um streamer, um influenciador grande Esse jogo era Acho antigo? ele. Era muito antigo? É antigo, É já tinha antigo. uns 3 anos, É. eu acho. E do nada, um influenciador jogou e ficou muito famoso. E deu aquele boom de jogo mais baixado, mais jogado. Por um Todo mês. mundo só pesquisava isso no YouTube. Todo lugar era Among Us. Ninguém fazia outra coisa. E de repente, pum, caiu de novo. Game tem um pouco esse comportamento. Eu lembro quando a Nintendo lançou o Pokémon GO. E aí eu jogava Pokémon quando era mais novo, como eu disse, no Game Boy. E eu fui jogar. E tinha, sei lá, 28 anos, não sei. Eu joguei também. Aí eu A gente saía era de casa. A gente era casado, casado. entendeu? Aham. Aí eu saía de casa, aí voltava de madrugada, a Malu perguntava, você tava onde? Eu falava, jogando Pokémon GO. Ela tinha uma cara de decepção maior do que se fosse com uma amante, entendeu? Tava com uma amante, seria mais bem tratado do que falando Pokémon GO. Mas foi aquilo, eu joguei bastante durante uns 20 dias e parei de jogar depois. Foi um hype e depois caiu. Mas E eu hoje fico em pensando dia sobre mudou. isso. Mudou? O Pokémon GO é um dos mais jogados do mundo hoje. Ainda tem muito jogador de Pokémon GO? Tem. Mas é aquilo, é preferível você não ter o pico e ir subindo aos poucos ou mantendo uma audiência, até para que você consiga fazer conversões frequentemente, vender para essa audiência, seja utensílio ali dentro do jogo ou qualquer coisa que você possa fazer o jogador ter uma facilitação, sei lá, um facilitador dentro do jogo, do que você ter um pico de um mês e caiu tudo e pronto, você perdeu a audiência. Cadê? Você faturou aquele mês, mas e os próximos, sei lá, 100 anos? Tem alguma empresa de games que vocês investem ou investiriam? As empresas têm capital aberto? Tem algumas. Algumas É têm. que eu olhei mais ETFs aqui, né? O ETF é como se fosse um fundo de investimento Sim. com as suas cotas em bolsa de valores. Eu listei até, para quem quiser olhar aí em casa, não é uma recomendação de investimento, eu não tenho nenhum desses na minha carteira, por exemplo, mas tem o ESPO, que tem um market cap, um valor de mercado de 400 milhões de dólares, tem 26 empresas dentro dele. As maiores é a Tencent Holdings, que é uma empresa chinesa. É a segunda maior empresa do mundo, se eu não me engano. Não, Tá desculpa. entre as 10. Segunda maior empresa de games do mundo. Mas ela tá entre as 10 mais valiosas. A primeira Essa é é valiosíssima. Tem a Activision Blizzard, que é a dona, por exemplo... Não sei se o LoL é deles. Eles eram do Warcraft. Não. O LoL é da Riot Games, né? Riot. Que, se eu não me engano, tá dentro da Tencent. Faz parte. Isso, é isso mesmo. Tem a Nintendo, que tá dentro desse pool também. E a Nvidia, que vende placa de vídeo pra todo mundo jogar tudo, né? No final das contas. Jogar e minerar cripto também. A gente comprou aqui umas placas da Nvidia pra minerar cripto. Eu fui meio... Sofri um hate do pessoal de games. Falando Pois assim, é. você tá inflacionando as Você tá placas inflacionando. que a gente vai usar pra jogar os nossos jogos, né? Eu pensei isso, eu não falei, mas eu pensei isso. Mas tudo tá inflacionado. Olha, que aí, ó, anônimo. Mas tudo, a qualquer competição, coisa. é a competição pelas placas, porque como tá difícil de produzir chip devido à quebra Sim. de cadeias logísticas no mundo, se todo mundo quer comprar placa para minerar cripto, vai faltar para o mundo de games, claro. né? E vice-versa. Mas tem esse SPO, tem o Hero, que é um outro ETF com 49 empresas, um pouco menor de valor de mercado, mas os nomes
eles meio que se repetem. Activision Blizzard, Nintendo, aí tem alguns outros aqui que eu não conheço, né? Mas os 4, para vocês poderem pesquisar, é SPO, Hero, H-E-R-O, o Bets, que seria uma aposta, né? Entre aspas aí em inglês, que é B-E-T-Z, que tem 46 empresas. Tem o BJK, com 39 empresas, e o NERD, N-E-R-D, com 35 empresas. Então, todas focadas ou na parte da produção de games em si, software, ou na parte de fornecimento de hardware, para que o pessoal possa explorar esse mundo. Assim, ó, eu principalmente com a crise que chegou por causa da pandemia e tal, e a crise que vai vir, provavelmente, eu preferi blindar meu patrimônio investindo em renda fixa. Então, a maior parte do meu patrimônio hoje está em renda fixa. Acho que é em torno de 75%, 80%. E a parte volátil eu distribuí entre um grupo grande de empresas, né, tanto brasileiras quanto ETFs. Uma dessas, se eu não me engano, ou o primeiro ou o segundo é o que eu invisto, mas é uma parte muito pequena da minha carteira, porque eu simplesmente consigo... Como eu tenho entrada todo mês e tudo mais, eu prefiro blindar meu patrimônio, porque eu sei que o tempo está a meu favor. E se o tempo está a meu favor e eu estou ganhando da inflação, já está bom o suficiente para mim. Você é esperto, hein, Pedro? Valeu. Não, mas sim, até porque eu enxergo da seguinte forma. Eu que não jogo, tem muito mais sentido eu ter uma exposição a games através da minha carteira. Você que já vive, tua profissão tem a ver com games, eu acho que não seria interessante ter muito investimento em games, porque você já tem essa exposição a eles através do teu negócio. Mesma Sim, coisa já a recebe Gabi. das empresas direto. Exatamente. Então, é melhor você ter uma blindagem patrimonial na sua carteira do que ter tudo exposto ao mesmo Sim. segmento, Sim, no sim. final Sim. das contas. Sim. Embora tu sabendo que só cresce a cada ano, é bom dividir, né, esse investimento. E eu e Gabriela fizemos mais ou menos um movimento parecido na carteira, porque a gente percebeu que a renda variável estava detonando a nossa carteira. Se fosse olhar no último ano, por exemplo, 2021, a gente só tomou prejuízo, enquanto a renda fixa estava ali sempre pagando os dividendos dela, pagando o valor que foi estipulado no começo. É claro, por exemplo, que como a gente consegue ter um rendimento mensal, a gente consegue pegar esse dinheiro, reinvestir numa cotação, por exemplo, no IPCA+, cada vez melhor. Só que deixar muito volátil ainda assusta. Me assusta a Gabriela também. E foi um movimento que a gente fez contrário, porque eu não sinto que, nesse momento, eu tô a fim de gastar meu tempo me preocupando se meu dinheiro tá rendendo ou não. Eu prefiro render meu tempo, botar meu tempo na minha startup, nos meus outros negócios, que eu sei que eu vou conseguir gerar uma renda volátil, mas que eu vou conseguir fazer da maneira que eu quero, e eu tenho muito mais controle. Porque... Totalmente certo. Faz muito mais sentido você focar no seu negócio, que te gera muito mais dinheiro do que, por exemplo, ter que gastar horas por dia para selecionar posições no mercado. É muito mais interessante terceirizar isso, inclusive, para vocês, né, que ganham muito como empreendedores.